Olá, gente, tudo bem? Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Pastor Jorge Dantas, aqui no podcast Café e Conversa. Mais um episódio desse trabalho lindo que nós temos feito aqui todas as segundas-feiras. E cada segunda-feira nós temos um convidado. E dessa feita temos o prazer de receber a querida amiga, nossa irmã em Cristo, Priscila Ribeiro. Boa noite, paz do Senhor, Priscila. A paz do Senhor, meu pastor. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Glórias a Deus. Glórias a Deus. É bom servir a Deus, né, Priscila? É muito bom. Ser filha do rei é muito lindo, né, pastor? É verdade. Nesse tempo que nós estamos vivendo, irmã Priscila, nós temos visto muitas pessoas, né, desconectadas dos céus e pessoas que vêm sofrendo arduamente nas mãos do inimigo das nossas almas, né? E a Bíblia vai dizer em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século, Deus com D minúsculo, logo é Satanás, cegou o entendimento dessa geração incrédula para que a luz do Evangelho não resplandeça. Aí a Bíblia vai dizer lá em 2 de Coríntios 10, 4, que a arma da nossa milícia não é a força do nosso braço, mas é o poder da oração, que é poderosa no Senhor para desfazer as vãs filosofias de Satanás. Então cabe à Igreja de Cristo estar unida orando por essas vidas para que elas sejam arrebatadas das garras do diabo, né, irmã Priscila? É dessa maneira. Sem a oração não tem como enfrentar as guerras. É verdade. A senhora é uma jovem senhora, casada, seu esposo está aqui no estúdio. Sim. Tem filhos? Tenho um menino de 16 anos. Olha que bacana. Filho único, uma bênção também, graças a Deus. Que legal. E a irmã já vem de família cristã protestante, cristã católica, como que é? Cristão. Protestante. Que legal, que legal. Desde criança na presença do Senhor. Sim, desde os meus 8 anos de idade, a minha avó, através dela, eu e a minha irmã, fomos para a presença do Senhor e em seguida ganhamos a minha mãe e o meu pai. Que legal. Gente, eu estou entrevistando a irmã Priscila. A irmã Priscila vai estar falando sobre assistência social, tá? Por isso eu estou fazendo agora essas perguntas, que são perguntas pontuais, mas daqui a pouco nós vamos entrar no tema do nosso podcast de hoje, que é falar sobre vidas, assistência social, que é o que Deus te convocou para estar fazendo, auxiliando vidas aí, através do trabalho social, certo? Certo. Glória a Deus, glória a Deus. E a irmã conheceu o Evangelho muito cedo, mas certamente também viu muitas pessoas tombarem no mundo das drogas, do crime, da prostituição. Sim. Aí como é que você conheceu o trabalho o trabalho social, irmã Priscila? Como é que entrou na sua veia, no seu coração? Fala para mim. Agora o senhor pegou a parte mais delicada. Foi através justamente da minha família, pastor. Quando eu me formei assistente social, eu queria resgatar um legado familiar, onde os meus pais eram usuários, de droga. Nossa, e alcoólatra. Então, quando muito nova, nós não tínhamos nenhum tipo de acolhimento, nem do governo e nem da família. Então, eu e os meus irmãos sofreram muito, né, por essa falta de acolhimento que a gente não tinha. Então, eu cresci com isso na cabeça. Eu vou fazer pelas pessoas aquilo que ninguém nunca fez por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a irmã, quando criança, teve essa experiência bem próxima, né, da tua pessoa, sim, seus pais. Era pai e mãe? Isso. Primeiro era o meu pai e a minha mãe, a nossa criação foi exatamente através de violência física, psicológica, pelo fato, né, deles serem totalmente dependentes. E depois a minha mãe se casou com uma outra pessoa que também tinha o mesmo problema. Então a gente não sabia lidar com essa situação. E eu acredito, pastor, que tem muitas famílias, né? Não, tem demais. Muita gente, irmã Priscila. Que não tem essa estrutura mental. Então eu me encontrei no serviço social através da minha própria história. Glória a Deus. E é bom quando a gente aprende com o sofrimento na carne, né? Porque a paixão
por outras vidas está intrínseca dentro de nós quando a gente olha e fala assim, eu já passei por isso, eu sei o que ele está passando, ele não tem um norte. E eu sou um instrumento de Deus para levar o norte a essas pessoas. Exatamente. Pois é. Irmã Priscila, mas me fala uma coisa. Hoje, como assistente social, a senhora é de Taboão da Serra. Isso. Taboão da Serra. A senhora faz um trabalho de assistência social baseado na cidade de Taboão da Serra ou também faz fora em outras cidades? Olha, e como eu disse no início, eu tento seguir o meu legado aonde quer que eu esteja, né? Tanto em Taboão da Serra quanto em outras cidades, situações de rua, né? Tem muitas pessoas em situação de rua onde a gente faz o acolhimento com a clínica de recuperação. Olha que bacana. Onde eu tenho alguns empresários que ajudam essas clínicas e através do meu conhecimento, tanto faço o acolhimento do usuário e da pessoa em situação de rua e faço essa parceria com a clínica para que haja o acolhimento. Então, assim, o trabalho social com as pessoas em situação de rua, eu tento ir muito mais avante, né? Que seria Campo Limpo também, que ali nós temos umas famílias que estão em situação de rua, temos algumas também no centro da cidade. Então, nós levamos o alimento espiritual, levamos o alimento do jantar deles e levamos roupas também para doação. Então, a gente faz um total acolhimento, a gente só não dá a comida, né? Sim. A gente acolhe totalmente. Eu tenho uma certa dificuldade, irmã Priscila, quando eu vejo as igrejas saindo e levando roupa, levando cobertores, levando alimento, mas não param para ouvir o que levou aquelas pessoas a estarem nas ruas. Exatamente. Então, não é minha área, tá? Assistência social, não sou formado em assistente social, mas eu quero entender, e aí a senhora que é autoridade pode falar tranquilamente, se eu estiver errado a senhora pode corrigir, mas eu quero entender que o mais interessante não é dar a comida, não é dar o cobertor, não é dar o agasalho, é entender o que levou aquela pessoa a estar nas ruas e tentar tirar de lá. Exatamente. Né? E por muitas das vezes eu fiz evangelismo lá na Cracolândia, saímos com um grupo de irmãos fazendo evangelismo lá na Cracolândia, e lá na Cracolândia muitas pessoas levantavam a mão e aceitavam Jesus. Só que aí nós voltávamos para casa, e quando chegava em casa eu tinha o meu chuveiro para mim tomar o meu banho, eu tinha a minha cama para me deitar, eu tinha a minha geladeira com alimentos, eu tinha tudo. Mas aquelas pessoas continuavam nas ruas. Sim. E aquilo me doía dentro de mim. Eu falava, que evangelho que é isso que nós estamos pregando? Exatamente. Né? E a senhora, como é que a senhora vê esse lado aí? Olha, é até gritante para mim, porque eu gostaria até de fazer esse pedido, né, aos ministérios, porque levar só comida deixa eles numa zona de conforto. Sim, é isso que eu vejo. É uma zona de conforto onde eles precisam cuidar das suas cicatrizes, porque a droga e o álcool, eles levam aquilo para preencher um vazio dentro deles. Ah, mas como assim? Eu vivenciei isso por muitos anos, né, na minha família. E hoje a minha mãe serve a Deus. E ela conta de que a droga preenchia todas as cicatrizes dela. Ali o Senhor teve um encontro com ela. Só que tem pessoas perecendo por falta de conhecimento, pastor. Sim, irmã Priscila, vamos lá. Digamos que a senhora vai lá e dá comida para um morador de rua, dá agasalho, dá cobertor para um morador de rua. Só que aquele morador de rua não foi ouvido pela equipe que ali está assistindo. E aquele morador de rua é um pedófilo. Aquele morador de rua violentou uma criança lá no Nordeste ou em qualquer outro lugar e está nas ruas porque está como fugitivo. Então ele não precisa, e eu bato muito nessa tecla, só do alimento, só do agasalho. Ele precisa pagar pelo crime dele. Exatamente. Ele precisa ser preso, acompanhado, assistido, vai comer sim na cadeia, vai ter agasalho sim na cadeia, vai ter cobertor sim na cadeia.
vai ser restaurado e vai sair para a rua. Mas ele pagou o que devia para o Estado. Então, de repente, quando a gente vai lá e leva comida para um morador de rua, de situação de rua, sem conhecer a história, sem sentar para entender o porquê que ele está ali, a gente está alimentando um pedófilo, está alimentando um estuprador, ou pode ser de outra natureza também. De repente é um nordestino, assim como eu, sou natural do estado da Bahia, e vim para São Paulo porque queria uma vida melhor, tentar uma vida melhor. Mas quantos nordestinos vêm para São Paulo e chegando em São Paulo, eles ficam desempregados, 2, 3 meses, são despejados da casa, ele não tem para onde ir, vai para as ruas. E ele tem vergonha, conheço muita gente que tem vergonha de voltar para o seu estado, para a sua cidade, naquela situação. Então não é só levar um alimento, não é só dar um agasalho, não é só dar um cobertor, é entender o estado daquela pessoa e levar até para um psicólogo, para trabalhar a mente dele. A senhora me ajuda se eu estiver errado, tá? Tá indo pela linha assim. Levar no psicólogo para entender a mente dele, para desarmar esse orgulho que Satanás colocou no coração dele, de não querer chegar na cidade dele, no estado dele, daquela maneira, envergonhado, sendo que a família dele vai receber de braços abertos, né? Então vai ter que levar até um psicólogo, trabalha na mente dele, posteriormente vai conseguir uma aérea para ele, ou uma passagem de ônibus, rodoviária, e mandar ele para a cidade dele. E não simplesmente ficar dando comida. É assim mesmo que tem que ser ou é diferente? Não, é exatamente assim. Até mesmo que a família nem precisava se preocupar. Vamos supor, eu vou contar aqui a história do Ricardo e do Edson, aonde ali mesmo em Taboão da Serra, perto do Machado de Assis, existe um ponto de usuários e pessoas em situação de rua. Certo. Onde tem acesso livre, trabalhadores, criança, todos os dias. Certo. E o ano passado, o ano retrasado, a gente conseguiu essa clínica de recuperação. Fez o acolhimento, levou o jantar para eles, levamos o café da manhã também, só que eu percebi a tal da zona de conforto. Falei, não, peraí, eu preciso fazer a triagem, não posso vendar os meus olhos. Exato. Né? Então vamos lá, mesmo que seja um homem, de uma mulher para um homem, que eu não sei quem ele é, como o pastor disse, pode ele ser um pedófilo, pode ele ser qualquer um ex-presidiário, eu não consigo ver isso, eu sou criticada muitas das vezes, porque para mim ele é um ser humano. Sim, né? claro. Então claro. eu vou acolher ele independente do erro dele. Eu vou conhecer a história dele. Exato. Porque eu falo pelo meu município. Eu acredito que em São Paulo é muito mais de oportunidade do que Taboão da Serra. Ninguém sabe que uma pessoa em situação de rua, se ela consegue um endereço fixo, a própria prefeitura tem por obrigação acolher essa família. E os primeiros aluguéis podem ser pagos pelo município. Certo. Então, o desespero e a falta de conhecimento e a violência psicológica não deixa eles acreditar que o amanhã pode ser melhor que hoje. Então, eles acabam se entregando. Então, todas as pessoas que faz a obra na rua, seja qual for o ministério, tem que ter o acolhimento. Mas não busca só o acolhimento da igreja. Procura o CRAS da cidade, vê o que pode ajudar mais. Porque existe também a frente de trabalho, aonde a oportunidade para as pessoas que não têm estudo e são ex-presidiários também. Exato. Agora, irmã Priscila, tem muitas pessoas que estão nas ruas e as famílias não sabem como direcioná-los para restaurá-los. Logo, essas pessoas ficam à mercê. Tem muita gente assistindo nós agora e outros assistirão posteriormente porque vai ficar no canal do YouTube. Falando nisso, é o Café e Conversa Top, tá? Podcast Café e Conversa Top, você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like. Também seguir a página do Instagram do Café e Conversa Top. É isso aí, então vamos lá. Então tem muitas pessoas que estão assistindo e irão assistir. E qual que é o seu direcionamento? A senhora é como uma pessoa formada em assistência social. Qual que é o seu direcionamento para essas famílias que têm os seus entes queridos,
que estão literalmente no antro da prostituição, no antro das drogas, no antro da bebida, né, no antro do crime. E o pai, eu já vi, irmã Priscila, mães que, querendo deter o filho, acorrenta o filho, sim, amarra o filho no pé da cama, né, como se estivesse amarrando um animal, que nem animal deve ser tratado daquele jeito. Mas é o desespero da mãe, é o desespero que ela não quer que o filho morra nas mãos da polícia, ou dos, sim, próprios colegas usuários de drogas. Então ela vai e amarra. Mas tem um outro caminho que pode ser feito e a senhora é a pessoa correta para poder direcionar essas pessoas. Sim. Pode falar para os nossos internautas como que deve ser feito isso aí. Primeiramente, o acolhimento da família, o amor, que isso acolhe muito, e todas as cidades que estiver nos acompanhando, procurar o CRAS, o CAPES 1 e o CAPES 2. Toda cidade tem, pastor. Certo. Seja na periferia, seja classe média ou seja classe baixa. Certo. Existe o CAPES, que é para álcool e droga, que muitas pessoas não sabem. Certo. E tem o CAPES também, que trata a parte psiquiatra, porque tem uma hora que os remédios já não fazem mais efeito, que é a desintoxicação do corpo. Certo. Desintoxica ali, mas demora um pouquinho. Sim. Então precisa fazer esse acolhimento. Ah, mas ele não quer ajuda. Não tem problema nenhum. Desde o momento que você procura um núcleo da prefeitura, da sua cidade, primeiro passo, CRAS. Segundo passo, CREAS. Terceiro passo, clínica de recuperação. E fora isso, também tem o benefício para a família. Porque a mãe deixa de cuidar da casa, deixa de trabalhar fora para cuidar... Exato, do dependente. Do dependente. Então, existe ali o auxílio também do seu município. Então, irmã Priscila, vamos lá. Uma família que tem um dependente de químico ou de álcool, muitas das vezes ele vai até um desses órgãos que a senhora falou, que é o CAPES 1, CAPES 2, mas chegando lá, às vezes encontram resistência porque tem profissionais e profissionais. E tem os profissionais mal intencionados, sim, aqueles que não querem trabalhar, só querem estar ali ocupando vaga. Sim. Então eles não têm a empatia por vidas. Tá? Como que uma pessoa, quando chegar em um local desse, que encontrar um profissional que não tenha disposição para fazer toda a regulamentação que deve ser feita para acatar esse nosso colega dependente ou usuário de álcool, o que essa família tem que fazer? Como que ela tem que se impor? Em qualquer núcleo, isso foi uma pergunta muito, muito importante que eu bato na tecla na minha cidade, pastor. Coordenadora, diretora, não se deixam ser intimidadas, qualquer família que seja. Todo núcleo da prefeitura da sua cidade tem uma coordenadora. Muitas das vezes, o acolhimento da recepção não tem a ver com o responsável do núcleo. Aonde na recepção parece que o problema fica ali. Ah, não tem vaga. Ah, não tem como fazer o acolhimento. Não. Eu quero falar com o responsável. Certo. Porque o responsável, ele está sendo pago para quê? Para cuidar do problema do núcleo onde ele está recebendo para exercer aquela função. Exato. E nos CRAS são coordenadores. Nos postos de saúde são diretoras ou diretores. Onde nós temos o secretário de saúde, né? E nas UBSs os diretores. E nos CRAS as coordenadoras. Então, muitas das vezes a família já está sofrendo ali uma violência psicológica, aonde não acredita que não vai ter mais mudança. Então, nada melhor do que procurar o responsável. E se procurou esse responsável? E o responsável vai dizer assim, mas o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa quer, de maneira voluntária, ser internado, ser tratado?
e muitas das vezes é o que não querem, né? Eles não querem ir para uma clínica de recuperação. A internação compulsória ou coercitiva, ela é possível, irmã Priscila? Claro que sim. Existe, principalmente os meus amigos de Tapicerica da Serra, Embu, Guaçu, Embu, Juquitiba, que são os meus parceiros quando eu preciso. Eu já precisei da compulsiva. Precisei, foi difícil, porque correu ali a Paulo Ares, até o fim. E graças a Deus, hoje, para a glória de Deus, é um pastor, onde está contando ali o seu testemunho. Eu tenho vários amigos pastores que têm clínica de recuperação. Inclusive, eu tenho um irmão meu, que é pastor, que ele tem 2 clínicas de recuperação na cidade de Mauá, a Clínica Manassés e a Clínica Esther. E meu irmão, ele foi por muitos anos usuário de drogas, ele foi usuário de crack. E eu conto isso sempre, né? Que ao vivo é assim. E eu conto isso sempre que o meu irmão, ele me dizia: pastor, não me abandone, eu vou te dar muitas alegrias. Sim. E hoje ele tem mais de 60 igrejas, qual ele é pastor. Ele é pastor. Deve ter mais de 2.000 membros espalhados em todo o Brasil, né? Então, veja bem, muitas das vezes nós íamos buscar ele nas bocas de fumo e ele chorava, desesperado. Mas ele não conseguia dominar as drogas, ele era dominado pelas drogas. Então, uma pessoa que está nessa situação, ela está vulnerável. Se ela está vulnerável, ela precisa de alguém que esteja em sã consciência para ajudá-lo. Então, essa pessoa é praticamente uma criança. Como é que deixa uma criança nas ruas? Não existe, mas a criança não quer. Não quer. É uma criança. Tem que pegar e tirar das ruas, independente se ela quer ou não. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então, o álibi que um funcionário ele vai usar em um desses órgãos que a senhora citou, CAPS 1, CAPS 2, ou no CAPS? CREAS, CAPS e CRAS. São 3 núcleos diferentes e que faz acolhimentos diferentes. Legal. Então, eles não podem usar o álibi, mas ele não quer. Não quer, não, tudo bem. Ele não quer, mas ele está vulnerável. Ele está em situação de vulnerabilidade. Ele precisa. Ele não quer, mas ele precisa. Por exemplo, irmão, eu sou capelão. A capelania surgiu no século XVII na França, no inverno da França. E como que surgiu a capelania? Um policial saiu para as ruas com os demais policiais, e o policial não pode desfazer das vestes militares. E ele estava com um sobretudo. Só que ele vê um morador de rua caído e está entrando de morte pelo frio, está entrando em hipotermia. Ele arranca o sobretudo e cobre aquele cidadão e volta para o quartel, disposto a pagar a pena, disposto a ser punido pelo seu comandante. E ao chegar no quartel, o comandante pergunta: soldado, cadê os seus sobretudos, parte das suas vestes militares? E ele conta a versão: comandante, eu estou disposto a ser punido, mas eu salvei uma vida que estava morrendo de hipotermia pelo frio. E o comandante, ao invés de puni-lo, condecorou ele dizendo: a vida está acima da lei. Então nós não podemos olhar para a vontade da pessoa, e sim para a necessidade dela, né, irmã Priscila? Exatamente. Então esse álibi não pode ser usado pelo funcionário. Ele não quer, mas ele precisa. Existe, o tema seria nesse momento sobre as pessoas em situação de rua.
Mas eu também não descarto as pessoas que têm problema com depressão. Porque o assistente Sim. social, ele abrange tudo, né? É o usuário, é o alcoólatra e é o depressivo. Eu cheguei a fazer um acolhimento com um senhor, que eu tenho certeza que ele me autoriza a contar o testemunho dele, e ele morava ali na nossa cidade, no São Moritz. E por várias vezes ele me mandava um áudio: eu tô morrendo. Eu tô morrendo, ele falava pra mim. E aquilo pra mim E qual era o era problema dele? depressão. Certo. Depressão. E é o mesmo acolhimento. É o mesmo acolhimento. Pelo CREAS e pelo CRAS. Onde ele era acompanhado tanto pelo psicólogo, ele foi encaminhado pelo psicólogo e por psiquiatra também. Agora a senhora falou algo aqui, ô irmã Priscila, bem importante, que é acerca do auxílio, que as famílias têm direito. Por exemplo, uma mãe que tem um filho drogado, às vezes ela vai deixar de trabalhar para cuidar desse filho. Sim. E ela tem um auxílio, e esse auxílio vem do governo estadual, municipal ou federal, como que é? Ele vem do governo estadual. Vem do governo estadual. Que é o CRAS, ele faz o acolhimento, né, que é para ver a pessoa paga aluguel, quantos filhos tem, quantas pessoas trabalham na casa, e ali é liberado pelo governo o Bolsa Família, o Renda Cidadão, e agora tem o Pé de Meia também. E o LOAS, não entra? O LOAS, na verdade, é um CID para quem tem alguma acompanhamento, por exemplo, sofreu um acidente, aí o INSS encaminha para o LOAS, teve algum problema de saúde com câncer, né, ou qualquer outro CID que Uma seja. insanidade mental. Também entra um CID. Se eu não me engano, até para depressão agora tem um CID. Então, através do CID, o próprio INSS aprova ou não aprova. Mas muitas pessoas julgam o INSS, pastor. Sim. E assim, eu tento gritar. Eu sempre falo sobre gritar, que é um jeito da gente chamar a atenção de algumas pessoas leigas. Muitas das vezes as pessoas não conseguem o benefício por causa do CID. Eu estou num caso com uma amiga minha lá do Salete, inclusive é nossa irmã em Cristo Jesus. Ela é cega de um olho, cega totalmente, e a outra visão dela, ela já perdeu a metade. E por causa de um CID, ela não consegue benefício. Mas tem que ter aí um amparo de um advogado, alguma coisa do tipo, ou não é necessário? Na verdade, quando é rejeitado 3, 4 perícia, eu aconselho entrar com um advogado. Porque, na verdade, se os próprios médicos fazer o laudo com o CID certo, não precisava ter tanta burocracia, né? Se tem um CID ali para dar o osso, por que não pode fazer já? A moça sai daqui de Taboão da Serra para ir em São Paulo e ela voltou de lá por 5 vezes. Negado. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui olhar o CID dela, o próprio oftalmo, lá do Hospital de São Paulo, que faz o acompanhamento com ela, tava com o CID errado. Aí ela vai ter que retornar lá, porque eu olhei o laudo dela, a gente consultou lá com um amigo nosso e falou assim, não, porque o CID tá errado, por isso tá dando. Entendo. Agora, irmã Priscila, algo que me chama a atenção, e eu me preocupo com isso, vai uma pergunta. A senhora, como uma serva de Deus, como que a senhora tem tratado da questão social? A senhora tem um público-alvo no que tange credo religioso, ou a senhora atende todos os credos religiosos? Todos os credos religiosos. Que bacana. É o acolhimento da cidade inteira. Hoje eu tenho 3.500 contatos de pessoas que eu atendo, não todos, mas a metade. Como eu consigo? Só o Pai explica. Você tem que me dar sabedoria para cada caso, para delegar cada caso, seja familiar, sobre o conselho tutelar. Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança sendo agredida por uma mãe usuária. Meu Deus. E ali me ligaram para ver qual era o caminho que deveria tomar. E eu falei de imediato, por ser uma agressão, né, física numa criança, precisa acionar
a polícia. E ali, no outro dia, o conselho tutelar foi fazer o acolhimento. A mãe já tinha perdido 2 filhos para o conselho e não queria a ajuda da clínica de recuperação, porque ela já tinha perdido 2 filhos e se ela aceitasse essa ajuda, ela achou que perderia o outro filho também. Então ela... Irmã Priscila, quando uma mãe ou um pai maltrata um filho, que esse filho é tomado pelo conselho tutelar, qual o destino dessa criança? Doação. É o que corta o meu coração. Doação. Porque muitas das vezes os avós não têm condições. Porque precisa ter alguém trabalhando em casa, endereço fixo, tem que ter um endereço fixo, precisa estar alguém... Ah, mas é minha mãe. Então ela é a avó da criança. Muitas das vezes nem a avó consegue fazer o acolhimento. Mas tem uma triagem, tem um trabalho que é feito antes de levar essa criança para a doação, ou é determinante a questão? Recolheu do pai ou da mãe porque está nas drogas e já leva direto para uma outra família que essa criança nem sabe, ou é possível que um membro dessa família, da família dessa criança, resgate essa criança? Como é que é feito isso aí? Existe sim o acolhimento, existe uma chance, principalmente no nosso município, né? Existe uma chance, 2 chances, 3 chances, mas tem crianças que não tem jeito e vai para a doação. Inclusive nós temos o acolhimento lá, né, em Taboão da Serra, que tem crianças para doação lá até hoje. Meu Deus. Muito triste. E essas crianças ficam aonde? Elas ficam ali, hoje, eu não tenho um endereço fixo, mas ficava no Asas Brancas. Eu não sei se mudou, porque mudou o governo, né, pastor? Sim. E eu não tenho acompanhado o novo governo. Mas ficava no Asas Brancas, ali no Monte Alegre, Ouro Preto, para aqueles lados lá em cima, sabe? Meu Deus. É de cortar o coração. Muito, muito. Já acompanhei vários casos, assim, no começo, quando eu me formei, eu chorava muito. Aí eu entendi que a assistente social, ela tem que ter um direcionamento. Ela não ajuda, ela intermedia. Então, se eu ficar emotiva, eu não consigo pensar pela família. A família está precisando que eu acolha, não elas me acolherem. Entendo, eu precisava me posicionar e me tornar uma pessoa racional, que eu nunca achei que eu iria chegar a esse ponto de olhar e falar: você precisa mudar, mulher, senão você vai perder os seus filhos. Você precisa de ajuda, você tem que aceitar. Não é só por você, é pelos seus filhos também. Aí eu contava toda a minha história e muita, mas não foi pouca, foi muitas famílias a gente conseguiu... E essas crianças ficam confinadas dentro de um recinto? Fica. Mas elas têm lazer, elas têm... Tem sim. Mas e se ela tem saudade dos pais, os irmãozinhos? Tem a visita dos pais. Da família, né? Tem a visita. Vamos lá. Delicado. E hoje na assistência social, é a senhora? Tem um grupo, como que é? Não, na verdade, as minhas demandas são tudo por telefone. Eu faço as visitas domiciliar através do conhecimento que eu tenho, então um vai passando para o outro, né? E os acolhimentos da igreja também. Graças a Deus, os pastores deixam a porta aberta para mim para fazer esses acolhimentos na igreja. Tem muitas mães que me procuram nessa questão de criança com agora autismo, né? Sim. Todas as crianças agora CID de autismo, e é uma coisa que eu gostaria de frisar. Autismo. Vamos tirar a criança do celular, vamos tirar a criança de frente para a televisão e colocar atividade para as crianças. Porque se a criança, pastor, fica 24 horas no celular, ela vai entender que o vínculo dela é o aparelho.
Então, quando a mãe toma o celular da mão da criança, como que a criança fica, pastor? Ela fica agressiva. Exato. Ela chora. Exato. É onde a mãe perde o domínio sobre a criança. Então, passa para o médico. Eu estou com 2 casos de mãe, inclusive, que passou no psicólogo, passou no neuroinfantil, fez o acompanhamento e a criança não tem nada. Vamos lá, irmã. Segundo os estudiosos, toda criança já nasce falando. Quando ele está balbuciando, mexendo os lábios, ele está falando. Só que não é verbalizada a fala. Mas na mente dessa criança, ela está falando. De 0 até 7 anos, a mente de uma criança está sendo prescrita, codificada. Tanto é que se você pega uma criança até os 7 anos, é uma criança brasileira que fala o português, e manda essa criança para o Japão, facilmente o português é deletado e a linguagem japonesa é adaptada na criança. Ou a espanhola, a inglesa, aí vai. Se essa criança, tanto é que Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais em memória, ele vai dizer que nós, quando nascemos, somos o ser mais ignorante para nos tornar mais inteligente quando crescemos. Mas é necessário bons relacionamentos, porque a nossa mente é que nem uma fita eletromagnética, ouve e capta, e depois se relaciona com aquilo que ouviu. Tanto é que as primeiras palavras de uma criança é papai e mamãe, porque é o que ela está ouvindo no dia a dia. Noam Chomsky vai dizer que se uma criança, uma mãe desnaturada vai dar luz a uma criança no meio do mato e abandona essa criança não vai aprender nem a andar e nem falar. Ela vai imitar pássaros e animais, porque é o que ela está vendo. Logo, se nós pegarmos as nossas crianças e tivermos pulso firme para educá-los de maneira correta, vamos educar uma criança sadia. Tanto é que as mães, e boa parte delas, comete um erro terrível, que vai dar mamadeira para o filho e fala assim, pega a dedeira. Exatamente. Vai dar chupeta, pega a pepeta. Aí quando essa criança aprende a falar e fala, mamãe dá dedeira, não é dedeira, é mamadeira, não é pepeta, é chupeta. A criança entra em choque. Porque ela aprendeu então que era a dedeira, que é pepeta. Agora não é pepeta, é chupeta, não é dedeira, é mamadeira. Então isso é um perigo. Sim. Então, desde criança, nós precisamos ensinar os nossos filhos o certo e o errado. Sim. Entende? Então essa questão de tirar o celular é algo saudável para o teu filho. Eu, com 7 anos de idade, eu vim conhecer o que era um chinelo. Hoje uma criança de 7 anos tem um iPhone 16. Isso é um perigo. Parece que o pai está dizendo assim, meu filho é inteligente. Quando na verdade está destruindo a infância de uma criança. É assim, irmã Priscila? Exatamente. E uma coisa que eu observo também, que eu sempre falo para as minhas irmãs e para as minhas cunhadas, é o tal de não pode. Você está confundindo a cabeça da criança. Ou pode ou não pode. Não é para mexer. Pode mexer. Tem que mudar. Porque acaba confundindo também. Certo. E a minha irmã, ela dá uma educação muito, muito maravilhosa para minha sobrinha. E eu falo, tipo, não foi a mesma criação que a gente teve, né? Ela fala, não é para fazer isso, Liz. Não é. E ela obedece. Porque ela já entende quando a minha irmã fala, porque minha irmã não trata ela como uma nenenzinha. Trata ela como uma mocinha. Não é para fazer. Pode pegar, agora não. Então... E é bem interessante, irmã, eu gostaria de voltar aqui na questão do conselho tutelar. Em que momento é considerado uma agressão a correção do pai, para que o conselho tutelar venha intervir nessa criação? Em que momento? O que é considerado para o conselho tutelar uma agressão? A agressão para o conselho,
que eu acompanhei é a agressão física e a psicológica. Tem muitas mães que amaldiçoam os filhos. E isso mexe com o quê? Com o psicológico da criança. Então, o que a mãe precisa fazer? Em vez de xingar, tem que aconselhar. Educadamente. Se uma vizinha, que foi o caso que aconteceu, a vizinha simplesmente filmou a mãe pegando tudo de dentro de casa, isso foi sexta-feira retrasada, e jogou no quintal, em cima da criança. Sexta-feira passada, meia-noite. E a criança sentou no quintal e começou a chorar. Meu Deus. Nenhum objeto pegou na criança, mas o que ela está causando na vida dessa criança? Então, para o conselho tutelar, isso já é uma agressão. Porque você está mexendo com o psicológico da criança. Você está induzindo a criança a ser uma criança violenta. Ela pegou a criança, poucos minutos, chacoalhou e sentou a criança. A criança caiu para trás e bateu a cabeça. Isso foi o suficiente para a criança ir para o conselho tutelar. Verídico. Está aqui gravado no meu celular. Então precisa fazer o acompanhamento. A mãe não perdeu, mas ela vai ter que fazer um acompanhamento com o psicólogo. O CRAS vai fazer um acompanhamento, a assistente social vai fazer a visita domiciliar para acompanhar a melhora da mãe. Irmã Priscila, a assistência social tem algum órgão ou um grupo de pessoas que oriente um jovem casal acerca de programar um membro na família, ou seja, ser pai? Por exemplo, os jovens casaram. A assistência social se preocupa, tem essa preocupação de fazer um aconselhamento, um acompanhamento para o jovem que queira fazer uma infraestrutura para trazer uma criança ao mundo, ou isso é desnecessário? Não, eles não fazem, e isso era um dos meus projetos. Porque assim, eles não querem que as adolescentes engravidem. Mas também não faz nenhuma campanha preventiva, seja na escola ou seja em qualquer núcleo. Precisa ter. É porque o que acontece, irmã, não é só colocar uma criança no mundo, né? Não. Por exemplo, eu sou pai de 3 filhos. A minha filha tem 22 anos, a mais velha, a primogênita, que eu amo a minha filha demais. O meu filho está embaixo, é o meu gerente no escritório, tem 20 anos. E tenho a minha caçula, que tem 13 anos. Então, veja bem, eu, Dantas, hoje, eu não tenho coragem mais de ser pai nos dias de hoje. De verdade, eu não tenho. Também não. Eu não tenho, não é nem por condição financeira. Sim. É pelo mundo que nós estamos vivendo. Você sai e coloca a sua criança dentro da van. O tio da van é pedófilo. A tia da van espanca. Você contrata uma infeliz e coloca dentro da sua casa. Verdade. E ela está maltratando o teu filho dentro da tua casa. Quando tu está trabalhando, você está pagando para ela maltratar o teu filho. Exatamente. Então nós estamos vivendo hoje num mundo que não é só a questão financeira. Não. É pessoas que estão literalmente desconfiguradas da presença de Deus. Exatamente. Então, assim, a ideologia de gênero, é tanta coisa que está acontecendo que nós colocamos as nossas crianças hoje e nas mãos do inimigo, da formação das nossas crianças. Então, não é só casar e ser pai. Vou ser pai. Gente, eu acho que tem que ter a responsabilidade e o senso. Entender o momento que nós estamos vivendo e saber se ele está preparado mesmo a ser pai, ser mãe. E não é por condição financeira, não é isso. É saber se aquele pai vai ter o tempo devido para dar ao seu filho. É saber se a mãe vai ter o tempo devido para inclinar-se para seu filho. Eu penso que isso daí é muito importante para que a assistência social
entre por esse caminho fazendo essa triagem, essa orientação. Não sei se a senhora vê isso como benefício. Não, isso tanto é um benefício quanto seria talvez até um projeto na cidade, né? Porque no tempo que eu trabalhei ali no lado a lado do Saporito, tinha um projeto com as mães gestantes, que as mães eram beneficiadas com um enxoval de bebê. Só que não era só um enxoval de bebê, elas traziam pré-natal. Então ele já encaminhava para a saúde para poder fazer a laqueadura. Não quer mais ter filho? Quantos filhos você já tem? Você tem condições? Então a pessoa já saía dali sabendo o que ia fazer depois. Que seja a injeção para poder fazer para se prevenir, né? E ter ali um acompanhamento com o ginecologista. Hoje as mães, a adolescente, felizmente ou infelizmente, com 14 anos, tem que aconselhar. Que é melhor aconselhar você saber que a sua filha está indo para um ginecologista do que ter uma surpresa. Exato. Ah, mas eu não gosto de conversar isso com a minha filha. Se você não conversar, outro vai conversar. Exato. E vai ensinar o errado. Exatamente. Então é melhor a gente, que somos mãe, trazer os nossos filhos para perto do que perder ele para o mundo. Precisa ter um diálogo das mães com o filho. Seja mulher ou seja homem. Perfeito. Irmã Priscila, a senhora como assistente social, nós vemos hoje que tem postos de saúde, escolas, unidades básicas de polícia, né? Que essas unidades que ficam aí deterioradas. E às vezes o município não olha muito para as escolas, ou o Estado não olha muito, que é um chuveiro que está lá estourado, fio descascado, paredes deterioradas, pinturas horríveis, bancos arrebentados. Eu sei que isso é um trabalho para o Estado, se é a escola estadual, ou para o município, se é uma escola municipal. Sim. Tá? Eu tenho plena convicção disso. Mas a senhora, como assistente social, tem algum projeto para essas unidades de escola, de posto de saúde, de base de polícia, da GCM? A senhora tem alguma coisa que pode ser feita ou não? Eu acredito que sim, pastor. Por quê? Como é que funciona o governo? O governo funciona conforme as denúncias, conforme uma ouvidoria. É muito importante essa pergunta que o pastor fez para mim. Existe aqui um prefeito e por trás desse prefeito existe 13 vereadores. E os seus vereadores têm lá as lideranças de bairro também. Certo. Porque além de eu ser uma assistente social, eu sou uma liderança de bairro. Então, para você reivindicar aquilo que é direito nosso, não precisa ser só o prefeito. Não precisa ser só o vereador. Nós precisamos ajudar a nossa cidade a melhorar também. Sim. Porque nós, que somos pais, né, que seja tios, avós, moradores da cidade, a gente não vota, pastor? Exato. Então, além do voto, nós temos que reivindicar aquilo que é nosso. Se seu filho estuda numa escola que está precária, primeiro passo, a diretora está ciente? Certamente sim. Então, nós temos a delegacia de ensino, que responde pelas escolas estaduais. Se for do município, existe a Secretaria de Educação. Então, o secretário precisa também saber o que está acontecendo. Então, tudo é resolvido quando é comunicado ou cobrado. Porque assim, irmã Priscila, imagine, a gente vai até um hospital ou um posto de saúde
e chega lá, vai usar o sanitário. Gente, é coisa terrível. Os bancos tudo arrebentado, fios descascados na escola. Isso pode acabar em morte. Sim. Vai uma pessoa lá e pega naquele fio descascado ali, vai tomar um choque e vai morrer, vai causar uma lesão, alguma coisa vai acontecer. Então eu acredito que essa sua orientação, ela é muito importante, né? Porque a gente vota, a gente tem dever, mas temos direito, Com certeza. né? O nosso dever como cidadão é pagar os nossos impostos, nosso dever como cidadão é ser fiel às leis municipais, né? Mas o nosso direito é ter de volta os nossos impostos que são empregados ali em benefício para a cidade, para as escolas, para os postos de saúde, para as bases de polícia. Sim. E eu vejo muito relaxo, muita coisa precária por aí. E eu sou como capelão, eu tenho um projeto muito bonito, inclusive eu quero compartilhar com você. Eu faço parte da Getro, não sei se você já ouviu falar. A Getro é um instituto que está em 180 países, né? Eu, como capelão e como diplomata civil, eu embarco para 180 países e não posso ser deportado, porque lá tem uma embaixada da Getro que vai me acolher ali. Então, o que acontece? Se eu quiser fazer um trabalho de assistência social, eu vou ligar para o meu diretor Getro, que é o Ronaldo Freire. Ele vai me mandar uma carta pela Getro e eu vou até uma escola. Vou identificar qual que é a necessidade ali. Identifiquei, eu como pastor, vou pegar ali, por exemplo, o problema ali é um muro que está caindo, é uma parede que precisa ser pintada. Eu vou pegar membros da igreja que são profissionais da área, eu vou com aquela carta até depósito de material de construção, em nome da Getro, vou me identificar e vou falar, olha, estamos fazendo um trabalho social e nós vamos recuperar aquela escola ali. E aí precisamos de doação. E aí os depósitos tranquilamente fazem a doação para isso, porque nós não estamos pedindo dinheiro, Sim. é doação. E nós vamos lá e restauramos essa escola. Ou até mesmo a casa de uma pessoa. Um morador que a casa está caindo por sobre ele, por sobre a sua família, independente do credo religioso. Às vezes lá é uma casa de uma mãe de santo. Não importa, ela é uma pessoa, ela é uma vida. E aí a gente vai fazer a mesma restauração através dessa conscientização da Getro. O Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia no Rio de Janeiro, ele, vez e quando, ou vez e sempre, ele pega a equipe de profissionais da área. Por exemplo, se nós olharmos aqui nos batalhões, o que tem de viaturas abandonadas, quebradas, e nós precisamos de viaturas nas ruas, é uma loucura. É uma loucura. Então, o que é que a Getro nos ensina? Não espera pelo prefeito, não. Pega os mecânicos, pega a carta, vai até as unidades de concessionária, faz pedido em nome da Getro de pneus. Nossa, que lindo. Entende? Pega os mecânicos e vai consertar as viaturas. Troca os pneus que estão... Às vezes é um pneu furado que está lá. E os miseráveis deixam lá abandonado. Sim. E a gente precisa dessas orientações, e desse engajamento para trazer de volta aquela viatura para as ruas. Entende? Que está lá quebrado, um para-brisa que está estourado, vai numa vidraçaria ali, sei lá das quantas, e arruma. Mas a gente precisa desse apoio, tanto por parte da assistência social,
Porque, às vezes, pelo prefeito, para ele está confortável. Tá? Tem muitas autoridades que para ele está confortável. A família dele está bem, ele está no conforto, e nós é que estamos se lascando que nem papel na mão de menino. Né? Então, é um projeto que eu tenho, né? Eu não estou exercendo por conta de outras atividades que eu faço, mas é um projeto que, se a irmã quiser pensar e quiser também fazer parte da Getro, eu acho importante. Né? Vou me sentir muito honrada. É muito importante. O resumo aqui é isso, é sair da zona de conforto, parar de culpar o outro ou ficar esperando pelo outro. Porque hoje, além de eu ser uma assistente social, eu sou uma moradora da minha cidade. Exato. Então eu não posso procurar culpados, eu tenho que procurar solucionar aquilo que alguém está acreditando que eu vou resolver. Exato. Né? 10 dias atrás, a Avenida Fernando Fernandes estava com um esgoto entupido. E no dia seguinte, teria a feira. Precisava uma liderança de bairro se incomodar com isso? Eu comecei a receber vários vídeos. E ali, entramos em contato com a Sabesp, desde já eu já quero até agradecer pela atenção. Ligamos, pegamos o protocolo e eram 3 esgotos seguidos entupidos, de frente para a escola Neuza Demétrio. As mães mandou o WhatsApp agradecendo. Quer dizer, eu poderia procurar, mas por que fulano não faz? Por que ciclano não faz? Eu não tenho autoridade sobre a cidade. Nós temos sim, porque nós moramos. Claro. Então, se é um caso da Sabesp, para quem que a gente tem que ligar? Eu vou ligar para fulano? Não, vou ligar para onde tem que resolver. Exato. Né? Muitas das vezes, as nossas ruas da cidade estão sem iluminação. Que tem acontecido muito isso na cidade de Taboão da Serra, devido às luzes de LED, pastor. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ligar para a Enel, para a empresa, né, da Eletropaulo, entrar em contato e falar assim, olha, a minha cidade está sem luz. É sair da zona de conforto. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Parar de procurar culpados e tentar resolver o problema. Até mesmo que a nossa cidade, tá bom, é muito grande. Então, se a gente não ajudar a prefeitura a trabalhar, nós estamos desonrando o nosso voto e o nosso legado da nossa cidade. Exato. Nós precisamos continuar, porque ali vai viver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos. Então, se eu ficar falando, os bueiros estão entupidos, fulano tinha que... Não. E às vezes, irmã Priscila, é um entulho que está lá, que eu com a minha mãozinha vou lá e tiro e resolvo o problema. Exatamente. Mas tem pessoas que elas não se dão esse direito, sei lá. Conta a história de que um cidadão plantava tâmara. Hoje a tâmara dá muito mais rápido, mas antigamente a tâmara demorava 60 anos para dar o fruto. Sim. Alguém olhou para aquele senhorzinho que está plantando tâmara e falou assim, o senhor está plantando tâmara, o senhor não vai comer, o senhor vai morrer antes. Eu falei, pois é, mas se eu pensar assim, ninguém come tâmara, eu vou precisar plantar tâmara. Exatamente. Mesmo que não seja eu que vá desfrutar. Então, às vezes, eu costumo dizer nas minhas palestras motivacionais em empresas que o gerente chegou mais cedo do que a faxineira, porque o ônibus da faxineira atrasou no trânsito, alguma coisa aconteceu, sim, e a lata de lixo está tombada na frente da empresa, na recepção. Ele precisa de verdade esperar a faxineira chegar para levantar, para colher aquele lixo? Não, ele é o gerente, mas ele está fazendo em nome da empresa. Entende? Então não custa nada ele ir lá e tirar aquele lixo quando a faxineira chegar, a empresa está em ordem. Então, eu como munícipe, eu não preciso, se está nas minhas condições, eu vejo lá um pneu que está entulhando, né, o acesso da água lá na boca, no bueiro, sei lá do que, e eu vejo que aquele pneu que está lá e eu não vou me colocar a minha vida em risco, não tem um porquê eu não remover aquele pneu para que a água venha fluir e não venha inundar, não venha ter enchente. Exatamente. Mas assim, infelizmente, as pessoas
é mais fácil achar o culpado do que querer resolver o problema. Exatamente. Né? Irmã Priscila, nós estamos caminhando para o final do nosso podcast. Por incrível que pareça, já tem aqui quase 1 hora que nós estamos falando, mas está muito bacana o papo, tá? Eu gostaria que a senhora falasse mais alguma coisa que está no seu coração, fale para os nossos internautas, algo que a senhora gostaria de destacar como assistente social. Vamos lá. Eu vou resumir tudo que a gente falou, né? Parar de culpar o outro, procurar solucionar o problema, acreditar que você é capaz, independente do problema que você esteja vivendo. Porque o assistente social, além dele salvar vidas, ele nunca vai parar por conta de vocês. E que seja sempre a empatia em primeiro lugar. E que seja sempre colocando Deus na frente para que a gente consiga, eu pegando, pastor, o seu fardo, o meu se torna mais leve. Amém. Então, esse é o meu legado. A Bíblia vai dizer, irmã Priscila, em Mateus 5:43, por ali, o Senhor Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, amai a quem vos ama e odiai a quem vos odeia. Eu, porém, vos digo, amai a quem vos ama e orai pelos que vos perseguem, para que todos se tornem filhos do Pai Celeste. Porque quando Deus manda chuva, manda para os justos e os injustos. Quando manda sol, manda para os bons e os ruins. Logo, eu como servo de Deus, eu não posso simplesmente cuidar do quintal da minha casa. Se o meu vizinho está precisando da minha ajuda, eu preciso estender as mãos sobre a vida do meu vizinho. E eu sou pastor, mas o meu vizinho é um espírita, o meu vizinho é um católico, o meu vizinho é um pai de santo, o meu vizinho, seja lá qual credo religioso dele, não importa, ele é meu irmão. E eu preciso estender as mãos sobre a vida dele até que o Espírito Santo que me convenceu também o convença que ele também é filho de Deus. Então eu não posso simplesmente cruzar os braços e dizer assim, que se dane. Não. O Senhor Jesus, ele me ensina. Mas ele me persegue, mas ele fala mal de mim. Não, o Senhor Jesus, ele ensina. Amai a quem vos ama e orai pelo que vos perseguem. Se você cumprimentar somente aqueles que cumprimentam você, que benefício terá? Cumprimente também os que não vos saúdam, porque assim você terá paz com todos. Então, querido, eu acho que está na hora da gente mudar a nossa mentalidade. A partir daí conseguiremos mudar a nossa cidade. Porque não adianta querer cobrar do governo, não adianta querer cobrar do governador estadual, do governo municipal, dos vereadores, se nós não fazemos a nossa parte. Eu entendo que nós precisamos fazer a nossa parte como munícipe, independente se o prefeito está fazendo a dele, independente se o vereador está fazendo a dele. Eu entendo que é isso que devemos fazer, certo, irmã Priscila? Sim, porque, na verdade, pastor, o prefeito é trocado. Os vereadores também. E quem continua na cidade? Somos nós. Exato. Isso que a senhora falou é muito importante, porque o prefeito, para ele continuar ou ser substituído por alguém que ele queira que assuma, que ele pode ser eleito 2 vezes, a terceira ele tem que colocar alguém da linhagem dele, esse segundo mandato dele e esse alguém da linhagem dele só vai entrar se nós votarmos. Exatamente. Se nós não votarmos, vamos remover ele lá tranquilamente. Então nós temos o poder da decisão nas urnas. E aí nós precisamos entender que nós é quem decidimos o futuro da nossa cidade e não é o prefeito da cidade, não é o vereador. Exatamente. Tá bom? Irmã Priscila, a senhora tem alguma rede social que gostaria de deixar para que os nossos internautas sigam a senhora? Como é que faz para te achar, mulher de Deus? Eu tenho ali o meu Instagram, que é Priscila Ribeiro, com Y, e eu posto ali o meu dia a dia, os acolhimentos sociais, as igrejas também, que eu palestro, inclusive sobre violência física e psicológica, porque nós estamos no mês de mulher, né? Quero aqui
aqui deixar um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres guerreiras. E em seguida nós temos o cronograma do Dia das Mães também. Comemora-se o Dia das Mulheres dia 8 de março, né? Isso. Mas dizem que a Revolução não foi dia 8, foi dia 6. Foi dia 6. Aí, por que comemora dia 8? Dizem as más línguas que a Revolução foi dia 6 e comemora dia 8 porque as mulheres ficaram 2 dias se arrumando para comemorar. Gostei. Ficou 2 dias se arrumando para comemorar a Revolução. Gente, não mexe com mulher não. Olha, ei, deixa eu falar para você, você que é homem e está nos assistindo, nunca permita que a sua esposa seja a provedora do lar. É você, homem, que tem que ser o provedor. Até porque, primeira vez que a mulher colocou comida dentro de casa, o casal foi expulso do Jardim do Éden. Então, não permita que mulher traga comida para dentro de casa, tá bom? É você que tem que trabalhar, varão, em nome de Jesus. Irmã Priscila, muito obrigado. Deus abençoe. Gente, essa é mais uma edição do podcast Café e Conversa Top, aqui com o pastor Jorge Dantas. Essa feita eu tenho o privilégio de receber a minha irmã em Cristo e amiga Priscila Ribeiro, assistente social. Deus abençoe, irmã Priscila, te faça prosperar em tudo no nome de Jesus. E vamos marcar uma próxima que eu gostei da prosa. Vamos para cima, quero agradecer aqui a oportunidade. Foi muito bom conhecer o pastor e que o senhor continue aí nessa fé, sendo usado também para abençoar a vida das pessoas. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Até a próxima.